Bem-vindo de volta a mais uma aula nesta série de Eclésia, a vida da Igreja dentro do Reino de Deus. Hoje nós vamos estar a abordar o tema de finanças dentro do Reino de Deus. Como é que Deus vê finanças e como é que nós podemos estar alinhados com a visão de Deus sobre finanças e como é que nós podemos gerir as nossas finanças de acordo com a sua vontade. Quando nós falamos de dinheiro ou finanças, é um tema em que isso aborda um assunto mais íntimo e mais profundo do coração de um ser humano, é a segurança da sua própria vida. Porque nós, quanto mais dinheiro nós temos, quanto melhor trabalho nós temos, mais seguros nós sentimos. Quanto mais nós conseguimos criar um castelo à nossa volta, uma fortaleza à nossa volta, mais fortes e protegidos vamos estar. É aquele medo de perder a segurança em que nós trabalhamos para ganhar tanto dinheiro. Quando nós olhamos para esta palavra economia, nós podemos ver que é uma palavra que tem a raiz de uma palavra grega, koinomia, que significa administração doméstica ou gestão de assuntos domésticos. A ênfase não é tanto na quantidade de riqueza que uma pessoa tem, mas na forma em que gera o que tem dentro da sua responsabilidade. Jesus, quando avaliava a parte de riqueza, avaliava o estado da pessoa, ele avaliava por quão temente era essa pessoa ao senhorio de Deus. Quando ele falava acerca de riqueza, em Mateus 6 fala acerca disso, é que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino dos céus, tudo o resto vem acrescentado, mas antes disso ele diz, não seja ansioso para coisa alguma, ou não tenhas medo de coisa alguma, não tenhas medo do amanhã, porque Deus está no controle e Ele é o Rei dos Reis. Então, nós podemos ver isso também, reflexo também, quando dizem em Lucas 16:13, em que não podemos servir a dois mestres, ou servimos ao Senhor, ou servimos a Mamon, que é Deus de dinheiro. Então, nós vemos que nós não podemos estar a servir as duas entidades sobre a nossa vida. Tem que ser somente submisso e servir ao Senhor, o nosso Deus. Então, nossa vida, nossa forma de ver a economia tem que levar uma mudança grande se nós vamos estar a gerir as nossas finanças e a nossa vida económica de acordo com as palavras, com os princípios e a palavra de Deus. Nós podemos ver em Eclesiastes 5:10, diz que quem ama o dinheiro jamais se fartará. E quem amar a abundância nunca se fartará de renda. Também isto é vaidade. Então nós podemos ver que isto é vaidade quando nós queremos mais, porque nós vamos querer mais. Há sempre aquela ambição, aquele vazio que falta preencher, que é somente preenchido com Deus. Nós tentamos preencher com as riquezas, com os afazeres, com aquilo que nós podemos alcançar. Mas Deus quer que nós sejamos realizados nele. Em 1 Timóteo 6:10 fala acerca de que a raiz de todo o mal é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O dinheiro não é a raiz de todo o mal, mas é o amor ao dinheiro, a nossa dedicação, a nossa adoração ao nosso sustento é a raiz de todo o mal na nossa vida. Como é que Deus vê a economia? Como é que Deus vê dinheiro? Uma palavra que é mencionada mais de 5.000 vezes nas Escrituras é a palavra Senhor, que no seu original hebraico é a palavra Adonai. É onde nós temos a palavra portuguesa de dono, em que essa palavra era usada antigamente como o Dom Carlos, o Dom Sebastião, em que era um dono de um certo território, de um certo povo, de uma certa região, em que tudo dentro daquela região era da sua responsabilidade, estava debaixo da sua autoridade, pertencia ao seu domínio. Quando Deus olha para a economia, Ele vê as coisas desta forma. Por isso que Ele diz que não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Mamon, que é o Deus do dinheiro, ou servimos a Deus único, o soberano Deus, que é dono de todas as coisas. Então nós vemos que quando nós aceitamos, reconhecemos que Deus é o dono de todas as coisas, nós podemos ver que Ele vai trazer a proteção para quem está dentro desse reino, tal como os dons, os senhorios de antigamente, os senhores de antigamente, eles tinham aqueles castelos cheios de muralhas, fortalezas que traziam essa proteção. Ele vai trazer provisão, recursos, mas depois ele também requer que os seus súbitos,
que as pessoas que habitam nesse reino que sejam pessoas produtivas, pessoas excelentes, pessoas honestas, pessoas íntegras, que usam o seu tempo, que usam o seu talento, usam o seu tesouro, tudo para glorificar o rei daquele reino. Então nós vemos que essa é a forma que Deus vê a economia, que Deus vê recursos. Por isso que ele é chamado o Jeová Jiré, a nossa provisão. Ele é a provisão, porque quando nós estamos submissos à sua autoridade, ele é o dono de todas as coisas, ele é o dono do nosso carro, ele é o dono da nossa casa, ele é o dono do nosso trabalho, ele deu-nos tudo e tudo é para a sua honra, para a sua glória. Deus é um rei benevolente, ele ama o seu povo, ele quer o melhor para o seu povo, ele quer entregar as melhores coisas ao seu povo para gerir. O nós vemos nas Escrituras que a própria igreja primitiva entendia bem este conceito de reino e este conceito que Jesus, Deus é o rei dos reis. Quando eles chegavam à igreja, eles lançavam todos os seus bens, todos os seus pertences aos pés dos apóstolos, para dizer que eu não quero mais somente a minha segurança, a minha independência, o meu bem-estar, eu quero pôr tudo ao serviço do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. A economia deste mundo é uma economia enraizada no medo, no espírito de propriedade, em que cada pessoa quer tentar receber e ter mais e mais bens para sentir mais e mais valioso, mais e mais protegido. Nós tentamos garantir o nosso futuro através daquilo que nós temos, aquilo que nós construímos, e nós tentamos ter paz em nós através daquilo que nós temos nas nossas mãos. Mas nós sabemos que esse é o maior engano, o maior sentimento de pobreza, é quando nós temos esse tipo de pensamento, porque nós não podemos controlar nada. Nós não sabemos o dia da manhã, nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. E a única forma de nós sentirmos a verdadeira liberdade é quando nós estamos submissos à vontade de Deus, em que quando a economia de Deus gera os recursos que nós temos nas nossas mãos. Jesus falou acerca desta economia quando ele abordava a ansiedade, a preocupação mental, o medo do amanhã. Ele abordava a situação, este conceito de economia. Como é que nós podemos nos alinhar com os propósitos de Deus? Nós temos que entender os princípios do reino. E há um princípio base do reino de Deus que é o princípio do semear, do fluir da abundância de Deus, do movimento no reino de Deus. Nós vemos que o reino de Deus tem que fluir através das nossas vidas. Aquela providência de Deus, aquela bondade de Deus, os recursos de Deus não podem ficar estagnados nas nossas mãos, mas têm que fluir em nós e através de nós. E nós vemos isso através das várias parábolas que Jesus mencionou, em que ele falava acerca de fidelidade, em que quando um servo recebia um talento, recebia uma capacidade, recebia um ordenado e investia aquele ordenado para ser multiplicado, para ser duplicado, ele dizia: bom e fiel servo, quando tu és fiel no pouco, em muito serás dado. Então nós vemos que é necessário, é uma chave para entrar nesta abundância do movimento, da economia, da prosperidade de Deus, é quando nós fluímos neste poder do dar, do semear, é quando nós temos abundância não somente para satisfazer as nossas necessidades, mas temos suficiente para abençoar as outras pessoas. Quais são alguns versículos que refletem esta abundância? Eclesiastes 11:1 diz que lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Lucas 6:38 diz que dá e ser-vos-á dada, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando-vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que medires também vos medirão de novo. 2 Coríntios 6 e 7 diz que digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribui segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Mateus 19:29 diz que todo aquele que tiver debaixo, que deixar das casas, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos, ou terras, ou amor, do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna.
A bênção tem a ver com dar. Quanto mais nós damos, quanto mais nós vamos receber. Porque quanto mais nós semeamos, maior colheita nós vamos ter. Deus quer nos abençoar com as riquezas desta terra, mas Ele só vai nos derramar sobre nós essas riquezas quando nós mostramos-nos fiéis ao seu plano, à forma que Ele vê finanças. Quanto mais nós investimos, mais nós vamos ser dignos de receber mais. Nós temos que viver para dar. Nós temos que aprender este princípio de semear no reino de Deus. Quais são algumas formas de semear ou dar finanças, recursos financeiros no reino de Deus? O primeiro é a oferta das primícias. Então nós vemos isso em Provérbios 3:9, em Levíticos 2:12, em Neemias 10:35, em que eles separavam a melhor parte, a primeira parte, para dar ao Senhor. Em que eles davam a melhor parte a Deus, a primícia, a melhor parte, a primeira parte ao Senhor. Em que nós não podemos confundir isso com a nossa oferta, nem com o nosso dízimo, mas nós temos que separar o que é melhor para Deus. Tempo, recurso, tesouro, nós temos que separar para Ele. Há também ofertas de aliança. Homens de Deus celebravam estas ofertas quando eles celebravam aliança com o Senhor. Noé celebrou, Moisés, Abraão, Davi. Muitas pessoas celebraram uma oferta, davam uma oferta ao Senhor quando eles queriam celebrar uma aliança, um compromisso com o seu Deus. Também há uma oferta de fé. Há um propósito de fé, em que nós vimos isso em Romanos 10:17, diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós obedecemos e ofertamos, nós damos para Deus. Também outra forma de ofertar é quando nós damos em caridade, quando nós damos aos pobres, às viúvas, aos órfãos. Era uma prática da igreja primitiva e também é uma prática da igreja moderna. Quando nós damos para pessoas em necessidade, nós estamos a dar para o Senhor. E é uma forma que nós fluímos nesta graça do dar. Há vários exemplos acerca de como dar, como ofertar, em que nós vemos que pessoas davam grandes quantidades, até davam poucas quantidades, mas davam do coração. E Deus honra isso, Deus valoriza essa forma de reconhecer o seu senhorio sobre as nossas vidas. Uma forma que é muito mal entendida hoje em dia pela igreja, e até muitas pessoas rejeitam esta forma de dar, é o dízimo. O dízimo muitas vezes é rejeitado porque em vez de dar a liberdade à pessoa para escolher a quantidade pelo que se propôs no seu coração, não com tristeza, não com ansiedade, pois ama que dá com alegria, há uma liberdade que é posta sobre a pessoa que vai ofertar, sobre a quantidade e a forma que vai dar. O dízimo é algo diferente. Porque o dízimo, pelo seu próprio nome, quer dizer uma 10ª parte, ou 10% de. Então, quando nós entendemos o valor que é de dar o dízimo, nós vamos estar a receber bênçãos inimagináveis de Deus. Nós tivemos que esta parte de separar 10% é algo que infringe com a nossa liberdade. Infringe com a nossa dependência, porque nós estamos a dizer, ok, eu vou me submeter 10% do meu rendimento ao Senhor. E nós podemos dizer, mas isto não era algo que era somente do Velho Testamento, não era algo só da lei. Esta ordenança do dízimo não era algo que era obsoleto na igreja primitiva. Nós vimos que em cada grande área, grande porção das Escrituras, grande divisão das Escrituras, é mencionado o dízimo. É que antes da lei e até depois da lei é mencionado o dízimo. E hoje nós vamos estar a falar acerca disso, sendo importante na vida de um crente, de nós separarmos 10% do nosso rendimento ao Senhor. Os patriarcas, aquele parte do livro de Gênesis, que era o livro de patriarcas, fala acerca de Abraão, em que Abraão, depois da sua grande vitória, livramento do Senhor, Melquisedeque aparece perante ele, que era o príncipe, o sacerdote de Jerusalém, em que ele apresenta-se perante Abraão, e Abraão celebra a ceia,
o pão e o vinho, símbolo de Cristo que vinha milhares de anos depois, e depois naquele momento ele separa automaticamente 10% de todos os despojos da guerra para dar ao Senhor. Então nós vimos que o dízimo era importante. Nós vimos que a lei, naquela altura da lei em que Moisés recebeu a lei de Deus no Monte Sinai, em que em Levítico 14, 21, em 27 a 32, Números 18 a 21 e Deuteronômio 12, 6 e 11, fala acerca de que era importante, era obrigatório separar 10% de todos os proveitos para ser a oferta sagrada ao Senhor. Fazia parte do seu código moral, da sua lei, da forma de gerir as suas finanças e os seus recursos. Nos livros da história, no livro de Neemias 10, 37 e também 12, 44, fala acerca de várias vezes que eles tinham essa prática de separar o dízimo, em que separar aquele décima parte do seu rendimento ao Senhor. Nos livros poéticos, em Salmo 110, versículo 4, David refere-se ao Messias como Melquisedeque e liga também o dízimo que Abraão deu, ser um dízimo que é dado a Jesus. Os profetas, Malaquias 3:10, fala acerca de como é que o povo roubava a Deus, não dando ofertas e também não dando os seus dízimos. Então era uma forma que Deus via como uma infração às leis de Deus, um roubo ao próprio Deus, não dando o dízimo a Ele. Nos Evangelhos, Jesus, em Mateus 23, 23, ele explica aos fariseus que os fariseus estavam a fazer bem em separar o dízimo, mas eles estavam a fazer com o coração errado. Então Jesus não estava a negar o facto ou a importância de dar o dízimo, mas ele estava a reforçar a importância de dar o dízimo, mas de coração certo. E depois também nas epístolas, em Hebreus 7, 4 a 10 e também no versículo 10, fala novamente acerca de Melquisedeque e novamente fala acerca do dízimo, novamente fala que é importante nós trazemos o dízimo à casa do tesouro. Agora, quando nós vemos em Malaquias, que fala acerca disso, diretamente Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento a minha casa. Essa palavra, casa do tesouro, indica onde é que nós devemos dar o nosso dízimo. E muitas vezes hoje em dia há uma grande confusão nesta globalização de ministérios, globalização do dar, em que pessoas pensam que eu estou a receber de vários lados, então vou dividir o meu dízimo em vários lugares diferentes. Mas nós devemos dizimar a casa do Senhor que nós fazemos parte. Nós não dizimamos a nossa casa, nós não dizimamos a nossos amigos, mesmo que estejam a ser missionários ou a fazer a obra do Senhor. Nós não dizimamos ao ministério na nossa cidade ou até em outras nações. Nós dizimamos para a casa do Senhor. Qual é essa casa do Senhor? É a casa que nós fazemos parte. A palavra diz que nós somos o templo do Espírito Santo. A congregação dos santos é o templo do Espírito Santo. Quando nós fazemos parte de uma casa espiritual, uma igreja local, é naquele sítio onde nós devemos dar o nosso dízimo, separar o nosso dízimo. O nosso dízimo é um reflexo do nosso compromisso com Deus como o nosso Senhor. É a forma de nós dizermos: Deus, eu não somente eu faço parte do teu reino, mas eu reconheço o teu senhorio e para tal eu vou te honrar separando 10% do meu rendimento para ti, para a tua casa e para a tua obra. Eu também vou dar as minhas ofertas. Eu vou também separar a melhor parte da minha vida. Eu também vou dar ofertas de caridade a quem está em necessidade. Eu vou fluir neste rio da abundância do teu reino. Se nós podemos ver que o rio de Deus é este rio de abundância, rio de prosperidade, então as margens desse rio, as partes mais à beira nesse rio, é o dízimo, que protege de todos os ataques do inimigo, é o início deste fluir. Como dizem em Ezequiel 37, quando nós entramos no rio, nós damos pelos tornozelos, depois os joelhos, e depois pela cintura, e depois pelos ombros, e depois não podemos andar mais, temos que ir ao nado. Nós devemos que o dízimo é aquela primeira entrada, aquele primeiro passo
neste fluir da abundância de Deus. Quando nós entendemos isso, nós vamos começar a fluir na prosperidade de Deus, recebendo a bênção da proteção do nosso Rei e ver que Deus está por nós. Deus está neste fluir. Ele vai honrar a sua palavra quando nós honramos a sua pessoa. Nós vamos ser abençoados através deste fluir das bênçãos de Deus, quando nós somos fiéis nos nossas ofertas, nossos dízimos, quando nós entramos em alinhamento com a economia de Deus nas nossas finanças.